Já falamos de pontos e direções cristalográficas. Caso você não tenha visto, é só assistir os respectivos vídeos no canal. Depois volto para cá, porque hoje falaremos sobre os planos cristalográficos e sua notação, dada pelos índices de Miller. Quer entender mais como isso funciona? Então vamos que vamos! Olá pessoal, sou Leonardo, professor e engenheiro de materiais, e esse aqui é o From Metal Till Now. Novamente, temos a célula unitária como base do sistema de coordenadas. Para especificar um plano qualquer nessa célula, com exceção do sistema hexagonal, utilizamos os chamados índices de Miller. Esses índices são análogos a tudo o que fizemos até agora para pontos e direções. Sendo assim, eles representam uma notação do plano, baseando-se nos eixos x, y e z. Para encontrar os índices de um plano específico, temos que entender e seguir algumas regrinhas básicas. Primeiro, temos que ter em mente que quaisquer planos paralelos entre si são equivalentes e possuem o mesmo índice, análogo ao que vimos para as direções. Dito isso, vamos para a segunda regra. Caso um plano passe pela origem do sistema de coordenadas definido, devemos analisar um plano paralelo ou estabelecer uma nova origem. Em instantes iremos entender isso melhor, mas essa regra é utilizada para não gerar problemas na notação que faremos. Fazendo isso, adequamos o plano para que ele intercepte ou seja paralelo a cada um dos eixos. E é justamente o ponto de interseção do plano com cada eixo que será utilizado para a notação. Como você já deve imaginar, cada um desses pontos de interseção será definido de acordo com a fração da distância nos parâmetros de rede em A, B e C. Portanto, temos agora nossa terceira regra, a que determina a notação. Ela será feita pelo inverso das frações das interceptações do plano em cada eixo. Caso não haja interceptação, ou seja, o plano seja paralelo a algum eixo específico, considera-se a interceptação no infinito e, consequentemente, a representação de seu inverso será igual a zero. E para fechar, a notação é feita entre parênteses, sem separação entre os índices, e é optativa a redução dos mesmos aos menores índices inteiros possíveis. Entendeu? Eu imagino que não. Vamos fazer alguns exemplos práticos para mostrar isso melhor. Nesse primeiro plano, não temos interseção com o eixo x, ou seja, a indicação nesse eixo seria de infinito. No eixo y temos a interseção na fração de distância de meio. E no eixo z, não temos interseção também, portanto, também seria indicado o infinito. Para a notação final, faremos o inverso dessas interceptações. Portanto, os índices de Miller desse plano serão, abre parênteses, 0, 2, 0, fecha parênteses. E olha que interessante, como a notação se dá pelo inverso da distância da interceptação, quanto maior o número, significa que a interceptação está mais próxima da origem dos eixos. Eu imagino que agora ficou um pouquinho mais fácil, né? Vou fazer o oposto. A partir dos índices 1, 1, 1, farei o desenho do plano. Como o inverso da interceptação no eixo x se dá na distância de 1, o ponto original de contato, desinvertendo a fração, será também 1. Ou seja, a distância inteira do parâmetro de rede foi percorrida. O mesmo ocorre para os eixos y e z. Desse modo, o plano em questão interceptará todos os eixos nas extremidades do cristal analisado. Agora vamos voltar para o exemplo em que o plano passa pela origem. Sabendo como fazer a notação, talvez fique um pouco mais claro porque temos que alterar o plano. Primeiro, porque o índice de Miller é notado pelo inverso do ponto de interseção. Se esse ponto é a origem, ou seja, o zero, qualquer número pode ser seu inverso, o que geraria uma confusão na representação do plano. Um problema adicional é quando o plano é coincidente com o eixo. Nesse caso, não há ponto de interseção, mas sim toda a aresta do plano, o que impede a realização da notação. Sendo assim, partindo do plano original, faremos a sua translação, pois sabemos que planos paralelos são equivalentes. Desse modo, podemos fazer a notação sem maiores problemas. Temos em x nenhuma interceptação do plano no eixo, ou seja, consideramos a interceptação no infinito. Em y, a interceptação ocorre no comprimento máximo da aresta, ou seja, em 1. E em z, também não teremos interceptação do plano com o eixo, então também será infinito. Fazendo o inverso, teremos então o plano, abre parênteses, 0, 1, 0, fecha parênteses. Se quisermos, poderíamos fazer o plano paralelo que intercepta y na metade da distância, só para exemplificar. Como x e z continuam sem interceptar, teremos assim o plano 0, 2, 0. Ambos os planos são equivalentes,
dado que, se quiséssemos, poderíamos dividir todos os valores dos índices por 2 e encontraríamos o plano 0, 1, 0 com os menores inteiros possíveis. Como já dito, poderíamos também criar uma origem provisória. Nesse caso, como esperado, tanto x quanto z continuam a interceptar o plano. Porém, em y, a interceptação vai ocorrer em -1. O inverso de -1 continua sendo -1. Desse modo, a notação do plano será 0, -1, 0. Indicamos o índice negativo com uma barra sobre o valor, similar ao que fizemos com a direção negativa. Novamente, estamos lidando com o plano equivalente do inicial. Então podemos multiplicar todos os índices por um mesmo valor, como -1, e temos a notação do plano, abre parênteses, 0, 1, 0, fecha parênteses. É interessante notar que, caso invertamos todos os índices, teremos um plano paralelo equidistante da origem, porém do lado oposto. Como os já falados, planos 0, 1, 0 e 0, -1, 0, ou, para trazer novos exemplos, os planos 1, -2 e 0 e -1, 2 e 0. Assim como nas direções, podemos ter famílias de planos, que são aqueles planos que são cristalograficamente equivalentes, ou seja, eles têm uma mesma compactação atômica, mesma proporção de átomos por área. Uma família pode ser observada, por exemplo, nos planos das faces de uma célula unitária cúbica, onde os planos 1, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, -1 são todos equivalentes, podendo ser representados como uma família de planos entre chaves. Temos assim a família, abre chaves, 1, 0, 0, fecha chaves. É importante ressaltar que as famílias dependem da estrutura cristalina que estamos trabalhando. Nesse exemplo das faces, caso falássemos de uma estrutura tetragonal, não teríamos os planos 001 e nem o 00-1 na família 100. Uma característica interessante dos cristais cúbicos é que planos com os índices ou sinais trocados sempre pertencem à mesma família. Por exemplo, tanto o plano 3-1, 2, quanto o plano 1-2, 3 pertencem à mesma família, dado um cristal cúbico. Isso tudo pode parecer um pouco confuso a princípio, e é mesmo. Para entender bem essas notações, é necessário praticar, fazer exercícios, solucionar dúvidas. Assistir o vídeo uma vez e, se tiver dificuldade, assistir de novo, acelerado ou em velocidade reduzida. Apesar dessa barreira inicial, temos que ter ciência de que entender especialmente como identificar direções e planos é fundamental no entendimento de algumas propriedades e de alguns mecanismos importantes para materiais cristalinos. Falarei mais sobre isso em um próximo vídeo, então não deixe de se inscrever. Curtiu? Envie seu comentário com dúvidas, sugestões e temas. Acesse também o site para mais informações sobre minha trajetória e sobre futuros projetos. Então é isso, pessoal. Um grande abraço!